Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso culto de quarta-feira. Hoje um formato diferente, nós não estamos no templo, não está sendo ao vivo, é um culto gravado, né? Mas é bênção também, porque nós temos esses recursos. Então, excepcionalmente, essa semana nós tivemos que fazer assim, através da gravação, mas louvado seja o Senhor que nós temos esses instrumentos para poder compartilhar a palavra, para poder aprender com a palavra de Deus, para poder sermos abastecidos da presença de Deus e para seguirmos, né, como igreja, estudando, compreendendo, tentando aprender ainda mais aquilo que Deus quer falar conosco, tá bom? Nós seguimos a nossa trajetória de estudos, nós estamos falando sobre o resgate da masculinidade, estamos falando com os homens, estamos falando sobre os homens e nós vamos seguir nessa pegada até provavelmente mais umas 2 quartas-feiras, tá? Mas antes de nós começarmos no estudo de hoje, eu gostaria que a gente fizesse uma oração. Certamente você tem algo para colocar diante de Deus, certamente você tem alguma coisa que deve ser levada ao Senhor em oração. Agradecimento, súplica, pedido, certamente todos nós temos que colocar diante de Deus os nossos pecados e clamar pela misericórdia do Senhor. E esse é o momento da gente fazer a nossa oração, o momento da gente chegar em intimidade com Deus em oração, tá? Como igreja, como servos do Senhor. Então eu queria que você colocasse aí diante do Senhor nesse momento as suas necessidades. Lembre-se de também colocar os seus agradecimentos. Fale com Deus, o Senhor está aqui, Ele ouve. Graças a Cristo Jesus, quando nós vamos ao Senhor em oração, Ele nos ouve, né, e responde às nossas orações. Vamos orar então, irmãos? Feche seus olhos aí, eu vou orar aqui alguns pedidos à igreja, você ora pela sua vida e juntos nós vamos em espírito entrar na presença de Deus. Senhor nosso Deus, queremos dar graças ao Senhor por esta quarta-feira, queremos agradecer ao Senhor, queremos engrandecer ao Senhor, queremos louvar ao Senhor por esse momento de estudo. Tu és tremendo, és justo, és santo, é bom, é maravilhoso. Senhor, Tu és, ó Pai, o nosso Deus, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa salvação. Estamos em Tua presença, Senhor, nesse momento, ó Deus, em oração, para engrandecer, para glorificar, para adorar, para bendizer o Teu nome, pois Tu és o Deus que está sobre as nossas vidas, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele que nos resgatou, aquele que nos tem transformado, Tu és o nosso Salvador, o nosso Senhor, a nossa esperança, Tu és, ó Deus, a nossa vida. Por isso estamos diante de Ti em oração nesse momento. Eu venho, ó Pai, colocar meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, ó Deus, pedindo misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, das falhas e erros da minha vida, que o Senhor me ajude a melhorar, que o Senhor me ajude, ó Deus, a melhorar, ó Deus, a vencer, ó Pai, a superar, ó Deus, os erros, as falhas, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja comigo, ó Deus, cada dia mais e mais, e que todos os dias eu possa desejar com um ardente desejo, com ardente, ó Pai, intensidade, estar na Tua presença, andar, ó Pai, no caminho da santidade. Abençoa a minha vida, Senhor, abençoa cada irmão que está assistindo, cada irmão que está, ó Deus, ansioso por ouvir a Tua palavra. Que o Senhor guarde a vida de cada um, que o Senhor guarde a família de cada um, que o Senhor guarde o trabalho, que o Senhor guarde a providência de cada um, que o Senhor abençoe ricamente, de uma forma poderosa, a vida de cada um, ó Deus, para honra, glória, louvor e adoração do Teu santo nome. Senhor, colocamos os enfermos na Tua presença, aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por alguma batalha, ó Pai, seja ela física, emocional, espiritual, pedindo que o Senhor entre com grande providência, que o Senhor entre com a Tua mão poderosa de cura, de restauração, de ânimo, de bênção, ó Pai. Também colocamos, ó Deus, a vida dos missionários, aqueles que estão batalhando, aqueles que estão lutando, aqueles que estão, ó Deus, indo, ó Pai, anunciar o Teu Evangelho em lugares, ó Deus, distantes, onde o Teu Evangelho ainda não chegou, em lugares onde é muito perigoso, ó Pai, o anúncio da Tua palavra, que o Senhor os guarde e os proteja, que o Senhor os capacite, que o Senhor esteja com eles, ó Deus, e que eles sejam realmente luz em meio às trevas, ó Pai. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por este momento de compartilhar da Tua palavra, por esse momento onde vamos abrir a Tua palavra, Deus, e ler e nos revigorarmos, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado. Que o Senhor fale o nosso coração, ó Deus, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que o Senhor tem para nós.
Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Sempre lembre de orar todos os dias, se possível mais do que uma vez por dia. Ore pela sua vida, ore pela igreja, ore pelos irmãos, ore por missões, ore por aqueles que não são convertidos, ore por aqueles que sofrem. Motivo de oração é o que a gente mais tem. Invista um tempo de oração diário, se possível mais do que uma vez por dia, tá bom? Vamos lá. Irmãos, nós estamos tratando então sobre o resgate da masculinidade. Começamos essa jornada há uns 2 meses atrás falando sobre feminismo. E viemos puxando do feminismo, então, falando agora sobre o homem e vamos mais para frente terminar falando sobre a família no geral. Mas o fato é que nós estamos debruçados já fazem algumas quartas-feiras para falar um pouquinho sobre o homem. E nós conseguimos ver até aqui que há uma crise muito grande na figura masculina, que há um problema muito grande de identidade. Parece que os homens estão perdidos, parece que os homens estão assustados e parece que eles não sabem o que fazer para retornarem ao que devem ser nesse mundo, na família e nas suas próprias vidas. Nós vimos que tudo isso começou lá com Adão, no início, quando Adão quebra a lei de Deus, quando ele desobedece, quando ele falha. Na desobediência de Adão, todos os outros homens desobedecem também, e então Adão começa esse processo de desconstrução do que é o homem e de qual é o seu papel. Com o passar do tempo, nós observamos que isso fica pior. Quanto mais tempo passa, quanto mais tempo o homem está longe de Deus, pior fica. Quanto mais longe, menos ele sabe quem ele é e o que ele deve fazer. E isso vem se intensificando muito nos nossos dias. Nós podemos ver a crise familiar e, por que não falar, a crise nacional, da nossa nação, fruto disso. Quando o homem perde o seu referencial do que ele é e o que ele deve fazer, a família ela acaba se desestruturando. E quando a família se desestrutura, o país se desestrutura. É uma bagunça generalizada. Nós vimos no nosso último encontro que uma das coisas que nós precisamos é achar o ponto de equilíbrio entre os extremos onde nós vivemos. Como o homem estava assim perdido, ele correu para os extremos. Ou ele era extremamente autoritarismo, vivia no autoritarismo como se fosse um ditador, ou ele renegava o seu papel e a sua função, era outro extremo. E nessas duas pontas só tem problema. Então nós vimos que nós precisamos ir para o meio. O meio é o equilíbrio é Cristo. Cristo traz o equilíbrio da vida e nos mostra quem o homem é e o que ele precisa fazer. É em Cristo que nós achamos a identidade que nós perdemos em Adão, é em Cristo que nós achamos o propósito que nós também perdemos por causa do pecado de Adão. Então nós precisamos de Cristo para sermos homens, nós precisamos de Cristo para entender quem nós somos e nós precisamos de Cristo para conseguir cumprir aquilo que nos é proposto pelo Senhor. A grande questão nessa noite é nós estudarmos então essas duas perguntas. Quem nós somos e o que nós devemos fazer como homens? Essas são as duas perguntas de $1 milhão, como diz, Quando Adão pecou e começou esse processo, onde o eu como homem foi desconfigurado, nós perdemos o referencial dessas duas questões. E é a certeza dessas duas questões que traz para mim uma segurança de vida e uma paz. Então, como homem, eu preciso entender quem eu sou, E, em segundo lugar, o que eu devo fazer na minha vida e sobre essa terra sendo homem. Esse é o nosso foco nessa noite. Eu queria que você acompanhasse comigo. Nós vamos um a um. Em primeiro lugar, quem eu sou? Bom, agora que eu tenho em Cristo um ponto de equilíbrio, eu posso entender realmente quem eu sou. Porque se eu não entender quem eu sou a partir de Cristo, a partir da instrução do Espírito Santo, eu vou voltar aos extremos. Eu vou voltar a ser ou muito muito ditador, confundi as palavras aqui, ou muito negacionista, não quero ser nada. Agora, quando eu tenho Cristo como ponto de equilíbrio, eu encontro no Senhor, em Deus, a resposta a essas questões. Então vamos lá, quem eu sou em Cristo? Quem eu sou, tá?
quem Deus me criou para ser. Primeira coisa, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías, capítulo 43, e nós vamos entender para que nós fomos criados. Isso vai nos dar uma perspectiva de quem nós somos. Por que nós somos criados? Lá em Isaías 43, no versículo 6 e 7, diz assim, ó, direi ao norte e ao sul, tragam de volta meus filhos e filhas desde os confins da terra. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Eu chamo a sua atenção para a penúltima frase. Pois eu os criei para a minha glória. Eu sou alguém criado para a glória de Deus. Quando Cristo me resgatou, eu sou alguém resgatado para a glória de Deus. Eu sou um instrumento de glória, de louvor e de honra a Deus. É por isso que Cristo me resgatou, é por isso que Deus me criou lá na criação. Deus criou os seres humanos para a sua glória. Cristo me resgatou das armadilhas do pecado, Cristo me resgatou da morte eterna, do inferno, para a sua glória, para a sua honra. Eu sou um instrumento de glória e de louvor ao nome de Jesus, ao nome de Deus, o nosso Salvador. Essa é a primeira coisa que eu tenho em mente, que eu preciso ter em mente, que eu preciso crer no meu coração. Eu tenho um objetivo, eu fui criado para glorificar, para adorar a Deus. A minha vida precisa ser uma expressão de glória e de adoração ao Senhor. Eu fui criado para isso. Nessa mesma linha, quando nós vamos lá ao Salmo 139, eu queria que você abrisse comigo, volta um pouquinho na sua Bíblia. Salmo 139, nós vamos achar uma segunda razão que vai nos dizer quem eu sou. Salmo 139 é um salmo muito bonito. E lá no versículo 15 e 16 diz assim, ó, tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Eu sou alguém criado com um plano específico na minha história. Eu fui criado para a glória de Deus e para que a glória de Deus seja manifesta de uma maneira assim, fervorosa, eu tenho um plano específico de Deus na minha história. Eu tenho que pensar que eu sou uma peça dentro de todo o tabuleiro e estratégia de Deus para honrar o seu próprio nome. Então eu tenho um objetivo de vida. Tá? Eu sou alguém que tem algo a fazer sobre essa terra, que só eu posso e devo fazer. Porque o Salmo 139 diz que Deus já escreveu os meus dias, os acontecimentos, o que iria se passar na minha história. Ou seja, eu tenho uma missão, eu tenho um objetivo sobre a face dessa terra que vai se somar a todas as outras pessoas para que no final toda a glória, toda a honra seja dada a Deus. Eu tenho um propósito de vida. A pior coisa para um homem é quando ele imagina que ele não tem serventia. Isso é terrível demais. Quando alguma pessoa ela pensa que não serve para nada, que ela não tem objetivo de nada, que ela não tem nada para construir, que ela não tem nada a oferecer, que ela não tem nada a acrescentar. Você que é homem não pode pensar isso, porque você tem um plano específico de Deus para a sua vida, para que você ajude a construir esse ambiente de glória e adoração a Deus. Então, todos nós temos um propósito. Você tem um propósito. A sua vida não é vã, a sua vida não é sem sentido. O que você faz como homem e o que você deve fazer como homem não é algo simplesmente feito de uma forma mecânica, jogada ao vento. Há um propósito e o propósito final é a glória de Deus. Mas você tem esse trajeto da sua vida a percorrer. Você tem esse plano específico de Deus para a sua história que você precisa executar. E que não pode ser outro, porque Deus colocou em suas mãos.
Deus lhe deu dons e talentos para isso, para a sua história, para a sua vida. Então, nós precisamos pensar nessa situação, irmãos, porque uma das coisas que nós, como homens, mais bate no nosso emocional é a questão de que nós não temos serventia. Muitos homens passam a vida em crise porque imaginam que o que fazem ou o que desejam fazer não soma em nada na vida de ninguém. Muitos homens não veem um propósito de vida em serem bons pais, bons maridos, em serem bons trabalhadores, em serem bons cidadãos. Muitos homens não conseguem entender que o plano específico de Deus para cada um, ele é uma somatória junto com todos os outros, para que no final o nome do Senhor seja glorificado e honrado de uma forma excelente. Então você tem um plano específico de Deus para a sua vida. Você é alguém que tem um objetivo. A grande questão é, você entende qual é esse objetivo? Por isso que eu volto a falar do ponto de equilíbrio. Quando nós estamos nos extremos, nós não conseguimos entender o propósito, o objetivo de vida que nós precisamos cumprir, porque nós não estamos focados juntos com Cristo no ponto de equilíbrio. Então, eu que sou homem, eu preciso ir a Cristo, eu preciso ter uma intimidade com Cristo, eu preciso me aprofundar em Jesus para conseguir entender esse propósito de vida, para conseguir perceber que aquilo que Cristo está me direcionando a fazer tem valor para mim, para aqueles que estão ao meu redor e para glorificar a Deus. Eu preciso entender isso. Eu sou alguém que tenho algo a fazer sobre a face dessa terra. Eu sou alguém que tem algo a contribuir com a construção do mundo, com a construção de pessoas, mas principalmente eu sou alguém que tem algo a contribuir com a salvação de outras pessoas. Às vezes a gente não consegue ter essa visão, né? Porque nós sempre trazemos para nós uma posição negativa, de inferioridade, de desprezo, né? Não somos ninguém, não fazemos nada, o que fazemos não importa. Mas não é bem assim. Nós temos valor e temos um propósito. E esse propósito, quando executado, ele ao final glorifica a Deus. Às vezes a gente olha para outros homens e a gente pensa, não, mas o fulano sim é que tem algo construtivo a fazer. Ele faz isso, ele faz aquilo, todo mundo fala isso, todo mundo fala aquilo, eu não sou nada. Não pense assim, não pense assim. Lembre-se da multiplicação dos pães, né? Texto muito bonito de Marcos, quando a palavra de Deus diz que Jesus vai alimentar mais de 15 mil pessoas e ele precisa de alguma coisa para multiplicar. Quem que traz alguma coisa para Jesus? Um rapaz. Um menino leva 5 pães e 2 peixinhos. Esses 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão. E foi um rapaz que levou. Um objetivo de vida, um propósito. Tudo que nós fazemos no Senhor tem valor e produz glória a Deus. Então lembre, você é alguém que tem um objetivo, você é alguém que tem um plano, você é alguém que tem algo de Deus para acontecer na sua vida. Deus traçou uma história para você, Deus traçou um caminho para você, Deus traçou um objetivo para você. Não perca isso em mente, não perca essa visão. Se você não sabe o que é, vá aos pés de Cristo, Ele vai revelar a você. Como diz o Salmo 139, Deus já deixou os nossos dias todos prontos, todos, do primeiro ao último, o Salmo faz questão de falar. Em terceiro lugar, eu sou alguém que eu sou o alvo do amor de Deus. Tá? Tava fugindo a palavra ali. Eu sou o alvo do amor de Deus. Se você abrir João 3,16, né, lá diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para nos salvar. O resgate da minha vida custou a vida do Filho de Deus. Eu sou alvo do amor de Deus. Deus me ama. Deus me ama, Deus me ama. Às vezes é difícil para o homem entender isso.
Nós temos dificuldade natural de falar sobre os sentimentos, nós temos dificuldade de revelar os nossos sentimentos, nós temos dificuldade de nos sentir amados. Mas nós precisamos entender que nós, homens, somos alvo do amor de Deus. Alvo específico. Não é que Deus não achou ninguém melhor. Não é que Deus... Não. Nós somos o alvo do amor de Deus. Deus nos ama. O amor de Deus veio até nós, na pessoa do Espírito Santo, tocando o nosso coração, movendo a nossa história, nos dando a oportunidade de reconstruirmos a nossa vida, de sermos outras pessoas, outros homens. Homens não segundo o mundo, não segundo nós mesmos, mas homens segundo o coração e a direção de Deus. Tudo isso porque o amor de Deus nos alcançou. Deus nos ama. Como é importante que nós homens venhamos a entender isso. Quando nós somos confrontados com o amor de Deus, nós somos desmanchados. Nós somos levados a um desejo profundo de mudança. Como é importante que o homem sinta esse amor, essa presença de Deus. Falando sobre isso, eu me recordo muito de Paulo. Paulo é a prova viva do que o amor de Deus pode fazer. Paulo era um homem duro, era um homem cruel, era um homem que vivia no extremo do autoritarismo, ele era dominador, ele era sanguinário, ele era violento, ele olhava a vida na perspectiva de que ele era o Senhor e os outros é que precisavam obedecer. Era completamente errado, não é essa a visão do homem, não é esse o papel do homem. Mas Paulo vivia assim, ele vivia perdido, como eu e você. Mas quando o amor de Deus bate no coração daquele homem duro, daquele homem violento, daquele homem cruel, o coração daquele homem é espedaçado. E Jesus faz brotar daqueles pedaços um novo homem, um homem correto, um homem de visão, um homem que sabe quem ele é, um homem que sabe o que deve fazer, um homem de princípios, um homem de santidade, um homem que foi influência na sua terra, na sua geração, no mundo, até os dias de hoje. Você que é homem e está me assistindo, escute muito bem. Deus te ama. Deus te ama. Ele ama você. Você é alvo do amor de Deus. Nas suas costas, no seu coração, tem um alvo bem grandão, onde o amor de Deus é derramado ali. Porque Ele quer mudar você, Ele quer transformar você, Ele quer alterar a forma como você se vê e a maneira como você vive. Ele quer resgatar a sua identidade. Ele quer fazer de você um novo homem, assim como fez com Paulo. Lembro de João e tantos outros homens que a Bíblia registra. Quando foram confrontados com o amor de Deus, foram completamente transformados, completamente modificados. As suas vidas sofreram uma mudança extraordinária. Você é alguém que é alvo do amor de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos falar isso para nós muitas vezes. Porque nós que somos homens, somos muito durões. Nós insistimos em manter aquela pose de que nada nos afeta, nada nos atinge, de que nós não precisamos de sentimentos. Tolice nossa! Nós precisamos desfrutar do amor de Deus. Nós precisamos nos esbaldar no amor de Deus, porque nós somos alvos desse amor. É esse amor que dá o combustível para nós permanecermos firmes em Cristo. Você que é homem, você precisa ter o desejo, a coragem de amar a Deus com todas as suas forças, com toda a sua vida, de todas as maneiras, porque você é o alvo do amor de Deus. Então, perceba que quando nós estamos em Cristo, nós descobrimos quem nós somos. Nós somos alguém que foi criado para a glória de Deus, que foi regenerado, salvo e resgatado para a glória de Deus. Nós somos alguém que tem um propósito específico de vida, que ao ser cumprido, no final, glorificará a Deus. E nós somos alguém que é o alvo do amor de Deus, que é o alvo do amor de Deus. Então é isso que nós somos.
É isso que somos nós, homens. É isso que somos, nada mais. Somos isso. Tá? Somos criados para glorificar. Temos um propósito de vida para glorificar. E somos o alvo do amor do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus. Guarde isso na sua mente, guarde isso no seu coração. Você é isso, homem, você é isso. Mas a segunda questão que se levanta é quando nós encontramos o equilíbrio, quando nós saímos dos extremos e vamos a Cristo, é para que nós estamos aqui? O que nós devemos fazer como homens? Agora que eu sei que eu sou criado para glorificar, agora que eu sei que eu tenho um plano que Deus preparou para mim, agora que eu sei que eu sou o alvo do amor de Deus, o que é que eu preciso fazer nessa terra como homem? Qual é o meu papel? Bem, vamos abrir comigo 1 Coríntios, capítulo 10. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, resume. Nós poderíamos ler vários textos, mas esse 1 Coríntios 10 resume o nosso papel sobre a face da terra. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. Olha o que diz lá. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para glória de Deus. Tudo gira ao entorno de Deus. Deus é o centro, Deus é o principal, Deus é o primeiro, Deus é o maior e o único de importância. Tudo gira em torno de Deus. Eu, que sou homem, giro em torno de Deus. Então, se eu fui criado para glorificar e se eu tenho um projeto de Deus na minha vida que vai gerar glória ao Senhor, se eu sou alvo do amor de Deus, isso se traduz na minha vida da seguinte maneira: eu vivo e o que faço e o que preciso fazer é para glorificar ao meu Senhor. Eu só consigo entender isso quando eu estou em Cristo. Se eu não estiver em Cristo, eu não vou viver para glorificar a Deus. Eu vou viver para ter a glória para mim. Quando eu não estou em Cristo, eu que sou homem, me torno naturalmente um idólatra, pois eu passo a adorar a mim mesmo como sendo o Deus da minha vida, como sendo a autoridade da minha vida, como sendo o Senhor da minha vida. Isto é idolatria, isto é pecado. Isto faz com que a minha vida seja pior, porque vai me afundar ainda mais. Mas quando eu estou em Cristo, eu sei quem eu sou, eu descubro que a minha função é glorificar ao único e verdadeiro Deus, que é o centro de todas as coisas. Eu gosto desse texto de Paulo, quando ele escreve à igreja em Corinto, porque ele diz algo aqui fantástico, porque ele está falando das coisas básicas da vida. Paulo não está dizendo assim, olha, você tem que fazer um culto maravilhoso para glorificar a Deus. Você tem que ter 4 faculdades, 6 diplomas para glorificar a Deus. Você precisa construir uma igreja gigantesca com torres, sinos, com pátios, salas. Você tem que colocar tudo do bom e do melhor. Não! Paulo está dizendo assim, você vai fazer uma refeição, entenda que aquilo é para glorificar a Deus. Você vai ao trabalho, entenda que aquilo é para glorificar a Deus. Você vai beber um copo de água, entenda que aquilo é para glorificar a Deus. O que é que Paulo está falando? O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma oração antes de beber um copo de água? Não, não é isso, irmãos, não é isso. O que Paulo está falando é que nós precisamos ter uma intimidade com Deus, um compromisso com Deus, uma vida plena com Deus, uma vida misturada com Deus, a ponto de entendermos que tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo para que Deus seja glorificado. E não simplesmente por fazer, mas tudo que nós fazemos, Deus deve ser glorificado. Por exemplo, eu estou comendo para a glória de Deus. Como é que eu faço isso? Eu preciso... Simples, eu só preciso entender e eu não posso me esquecer de que é a pessoa de Deus, na sua grande providência e misericórdia, que permite que eu tenha um alimento sobre a minha mesa para comer.
Isso gera gratidão no meu coração. Essa gratidão, ela é uma glória e honra ao nome de Jesus, porque ali eu reconheço que não sou eu o responsável por aquela comida, mas é Deus quem me deu o privilégio. Glorificar a Deus em tudo, nas coisas mais simples da vida e nas mais complexas. Se eu trabalho, eu não trabalho para ganhar dinheiro, eu trabalho para que o nome de Deus seja glorificado. Eu vivo para que o nome de Deus seja glorificado. Isso significa que há um entendimento de que tudo que existe no mundo não gira ao meu redor, mas gira ao redor de Deus. De que tudo que está acontecendo no mundo não é por minha causa, mas é uma estrutura de Deus para que o seu nome seja glorificado. É Deus quem está operando tudo em todos os lugares. Nada foge ao controle do Senhor. Quando eu entendo isso, eu percebo que tudo que eu faço e devo fazer é para glorificar a Deus, para honrar ao nome do Senhor, para engrandecer ao nome do Senhor. Isso me leva à busca de uma vida santa, porque a santidade é o caminho de Deus. A Bíblia diz que Deus é santo e deseja que nós também sejamos. Então eu vivo para glorificar, eu vivo para honrar ao Senhor. E tudo que eu faço, faço com este propósito. Esse é o meu objetivo de vida. E aqui eu queria entrar no último pedaço, só dar uma passada por cima, porque semana que vem nós vamos ver esse detalhe. O lugar onde o homem mais glorifica a Deus não é na igreja, é na sua casa. O lugar onde eu, como homem, mais expresso glória, adoração e louvor a Deus é na minha casa, com a minha família. Porque a função mais importante em glorificar a Deus que o Senhor me deu é dentro do meu lar, é dentro da minha casa, é com aqueles que eu amo. E isso nós vamos ver semana que vem, o papel do homem dentro de casa, o papel do homem no lar, o papel do homem como marido, o papel do homem como pai. Porque é ali, nessa primeira instituição que Deus criou, aonde eu consigo glorificar a Deus de uma forma muito mais excelente. Muito mais excelente. Porque a minha função é glorificar ao Senhor. E eu faço isso com excelência dentro da minha casa, cumprindo o meu chamado de marido e de pai. Consequentemente, eu vou explicar o porquê que isso é muito importante. Consequentemente, quando eu cumpro o meu chamado de marido e de pai, a minha família, de uma maneira geral, ela glorifica a Deus. E se você multiplicar isso com outras famílias, você vai chegar a um momento em que uma igreja glorifica a Deus. E se você multiplicar isso com outras famílias e outras igrejas, você vai chegar a um momento que uma nação glorifica a Deus. Por quê? Porque o homem começou esse estupim de virada, glorificando a Deus dentro do seu lar. A nossa função sobre a face dessa terra é glorificar ao Senhor. Nós fazemos isso honrando a Deus com a nossa vida e vivendo em profunda intimidade com Ele. Desta maneira, nós seremos guiados pelo Espírito e estaremos cumprindo a direção que Deus nos deu. E isso resultará em adoração e glória ao nome de Cristo, principalmente no ambiente familiar. Quando um homem glorifica a Deus dentro da sua casa, a sua família também glorifica a Deus. E isso causa um impacto no mundo, que é como se fosse uma bomba atômica caindo numa pequena cidade. Isso é impactante. Isso é algo que mexe com as estruturas. Porque foi Deus que estruturou assim, dessa forma. Amém? Então, irmãos, hoje nós conseguimos ver a resposta das duas perguntas que nos acompanharam desde o início. Quem nós somos e o que nós devemos fazer. Nós vimos que em Cristo nós somos criados, regenerados e salvos para glorificar a Deus. Nós vimos que nós temos um objetivo, um plano específico de Deus para as nossas vidas que no final vai glorificar o Senhor. E nós vimos que somos alvos do amor de Deus. Então nós temos valor. Aos olhos de Deus nós temos valor.
Em segundo lugar, nós vimos que a nossa função nessa terra é glorificar a Deus com todas as coisas, com tudo que nós fazemos. Isso implica numa vida de intimidade dirigida pelo Espírito, consequentemente, realizando atos, ações e tarefas que vão glorificar a Deus. E nós vimos que a principal área onde o homem glorifica a Deus, o principal lugar onde o homem glorifica a Deus é dentro do seu lar, cumprindo a direção de Deus para ele, homem, dentro da sua casa. E esse vai ser o assunto que nós vamos abordar mais especificamente semana que vem. O papel do homem como marido, o papel do homem como pai, o papel do homem na família. E você vai descobrir que ali, se cumprirmos os nossos papéis, nós estaremos glorificando a Deus, a nossa família estará glorificando a Deus e nós seremos instrumentos de bênção para nós mesmos, para a igreja, para a sociedade. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde o resto da sua semana, que Deus guarde a sua família, que Deus fale ao seu coração, tá bom? Um abraço, um grande beijo, fique com Deus, até mais, tchau, tchau!